Ei, pessoal, tudo bem? Que bom ver você aqui de volta. É muito bom estar aí voltando com os vídeos sobre conteúdos técnicos. Vim aí depois de uns meses com uma stack totalmente diferente, mas a experiência continua. Muito bom ver você aqui de volta se é um inscrito antigo e se você é um inscrito novo, uma inscrita nova, não se esqueça de apertar o botão de inscrever-se aqui. Virão mais vídeos aqui nesse canal, então fiquem de olho. E claro, não se esqueça de deixar aquele likezão muito massa, porque no vídeo de hoje vamos estar falando sobre MongoDB. Mais especificamente sobre Aggregate versus o Find All. Duas operações aí muito legais do MongoDB, porém uma delas de ser um pouco mais performática em questão de buscas aí de dados, beleza? Então, espero que gostem aí do vídeo. E claro, não se esqueça de deixar o like, todas essas paradinhas aí, já estamos combinados, beleza? Bom, pessoal, antes da gente falar do MongoDB de fato, é importante a gente falar sobre os esquemas, tá? Os exemplos que eu vou estar mostrando aqui e o meu projeto em si é utilizando esquemas do Mongoose e o ORM, né, ORM, uma palavrinha mais bonita do MongoDB, tá? Então, basicamente, eles são uma maneira, assim, não mais eficiente, mas são uma maneira do Mongoose de definir a estrutura dos documentos, tá? Dentro de uma coleção do MongoDB, tá? Então, eles são uma representação de como os dados devem ser estruturados e quais campos cada documento deve ter. Então, basicamente é isso. Caso você ainda não tenha uma familiaridade aí com o MongoDB, ele é um banco NoSQL. Então, o que eu tô falando aqui de documentos e coleções, num banco SQL é totalmente diferente, tá? Mas vamos entender documentos e coleções como collection, como tabelas, tá bom? Tabelas e as colunas. Então, é isso. Bem, grosso modo, é isso. Porém, tá? Os esquemas, eles têm um importante papel quando a gente tá falando sobre o Mongoose ou quando a gente quer estruturar um dado dentro do MongoDB, tá? E qual que é a parada por trás da gente ter um bom design de esquemas, tá? É a gente ter dados semi-estruturados ou não estruturados. Então, eu trouxe aqui para vocês no descalibrar os tópicos. Então, os dados semi-estruturados ou não estruturados é o quê? O MongoDB armazena os dados no formato do JSON, né? O que torna ideal armazenar dados que não se encaixam bem no esquema SQL, por exemplo, um esquema de crudizão, ou trabalhar com dos documentos via mensageria. Ele é muito bom para escalabilidade horizontal, então tudo o que tem de bom por trás do design de esquemas é você precisar ter um banco de dados que consegue crescer de uma forma fácil, tá? Em termos de volume e tráfego, tá? Não tô falando em termos de performance. Desenvolvimento rápido, tá? É muito tranquilo o desenvolvimento com o MongoDB. Então, se você pegar um time aí júnior que não tem conhecimento de SQL, você falar sobre Select, Find All, Select All, falar de Inner Join, todas essas operações que a gente tem que ser um pouco complicado. Quando a gente está falando de MongoDB, a gente está trabalhando com documentos no geral que vão estar sendo trafegados. Então, falando dessa forma, pode ser que o desenvolvimento possa ser um pouco mais rápido, tá? A gente consegue trabalhar muito com aplicações em tempo real, então o MongoDB ele tem um suporte muito massa para quando a gente quer fazer operações de leitura, tá? E gravação, então ele pode ser uma boa escolha quando a gente quer trabalhar com dados em tempo real. E integrações em tecnologias como o JS, então o MongoDB usa o formato semelhante do JSON para poder armazenar os dados, então ele se integra bem com as tecnologias de JS e Node e tudo mais, tá? Se eu não me engano, é BJSON, o nome técnico aí do arquivo que ele trafega, tá? E tem essa imagem aqui que eu achei no Google, que eu achei ela muito bacana, né? E nela a gente consegue ter exatamente a exemplificação visual de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então, um exemplo de como a gente deve manter um bom design dos nossos esquemas, né? Então, aqui, por exemplo, vocês podem ver que ele tem o group name, os portraits, aqui todo um contract. Então, aqui ele tá falando como que você sai de um SQL e como você vai para o collections e como deveria ser a forma correta de você estruturar. Eu acho que eu não consigo dar mais um do que eu dei aqui. Perfeito. Acho que agora vocês vão conseguir ver melhor, mas eu posso deixar o link dessa imagem aqui na descrição do vídeo também. Então aqui, por exemplo, olha, como que você separa o name, company, title e todas as outras propriedades. Você consegue gravar essas propriedades dentro de um array, então é muito bacana. Então, você tem todas essas boas práticas, tá? Aqui tá um exemplo de
como os RDBMs, eles trafegam com as tabelas e como o MongoDB utiliza, que é tudo num arquivo só, super simples. E, enfim, aqui ele também dá outra dica de que quando a gente for salvar qualquer vídeo, áudio muito grande, a gente separa eles em collections, então a gente consegue separar com relações N para N, né? Então a gente consegue limitar os megabytes desses arquivos e como eles estão sendo salvos e trafegados. Então é bem bacana, uma imagem bem ilustrativa. Eu acho que foi essa pessoa aqui que fez, eu gostei bastante. São algumas boas práticas. Mas, Ana, por que você está falando de boas práticas aqui pra gente? Porque Aggregate e Find All, eles não fazem milagre por si só. Você precisa ter um bom conhecimento de arquitetura, de banco de dados, para você simplesmente não fazer algo que está descrito que é performático e garantir que ele vai performar no seu sistema. Vou até voltar com a câmera grande aqui. Porque isso não é uma bala de prata, entendeu? Então, a gente precisa entender como que funciona boas práticas, principalmente de banco de dados, para a gente garantir que a gente não vá contar com o inesperado no momento do desenvolvimento. Então, a parte de modelagem de banco de dados, né? Essa tão bonita palavra. Ela é realmente, sim, muito importante para quando a gente está falando dos primórdios do nosso sistema. Tô dizendo que você não pode fazer uma modelagem depois que tá tudo definido? Claro que não, você pode, mas aí vai dar mais trabalho, né? Levando em consideração que tem um software com muitos usuários, não é uma migração tão simples assim. Então é isso. Vamos lá pro código. Ah, e vale dizer que, né? A gente diz que, putz, DBA, gente, trampo de DBA é muito, muito, muito importante. Entende que às vezes a gente vai estar modelando um banco, NoSQL, SQL, que seja, que milhões de usuários vão estar usando. Então, no nosso caso, a gente vai estar falando de duas operações, né? O aggregate, cadê? Okay. O aggregate e o find all. Então, a operação de busca é uma das mais importantes quando a gente fala de um software. Então, é importante que isso sim esteja performático para não estar levando gargalos para o seu usuário final, beleza? A ideia do projeto hoje, a gente está criando 2 comparativos, então a gente vai fazer um projetinho utilizando o aggregate, outro utilizando o find all, e aí a gente vai gerar um script aí para poder ver o comparativo de qual foi mais rápido do que o outro, vamos criar aí um arquivinho para poder estar inserindo os dados, e vamos estar usando aí só uma imagem do Mongo para a gente conseguir usar o banco. Então, vamos começar aqui com o projeto. Eu já criei aqui o meu arquivo aggregate versus find all. Não tem nada de tão mágico aqui, vai ser um projeto bem simples, não vou estar utilizando clean code nem nada do tipo. Então, aqui eu vou criar uma pastinha CRC, só pra gente colocar os nossos scripts aqui dentro, para eles não ficarem soltos, né? Então, eu crio essa pastinha CRC. Nela, eu vou criar outra chamada scripts. E aí, eu vou criar outros arquivos que vão ficar aqui por fora, que vai ser o meu index.js. E o meu model, que vai ser o meu hero.js. Então, já vou deixar previamente criado eles aqui. E aí, eu posso já começar criando os meus scripts, beleza? Na real, vamos começar aqui pelo model, que ele é um pouquinho mais simples. Então, o model é bem simples. O nosso sistema, ele vai ser um sistema de heróis. Vou colocar aqui. Então, vai ser um sistema de heróis, tá? E nesse sistema de heróis, aí, a gente vai ter o nome e o poder dele, que vai estar em inglês, então vai ser name e power. Então, eu vou listar aí os heróis, peguei os heróis aí no geral, e aí a gente vai utilizar isso pra gente poder aí trabalhar. Eu quis simular um cenário real que teria muitos dados. Então, fechou. Bom, aqui nesse hero, faltou a gente começar a instalar nossas dependências, tá? Já dei o npm init, porém a gente precisa dar um npm install no Mongoose, que a gente vai estar utilizando como RM aqui para este projeto. E aí, eu vou partir, deixa eu só ver se tá um tamanho legal para vocês. Então, eu vou dar um const mongoose require mongoose. Deixa eu só desabilitar o pilot aqui, que senão ele vai estar atrapalhando a gente. E aí, eu vou criar o meu esquema de fato. Hero esquema igual ao new
Mongoose Schema. E aí, dentro dessa chave, eu vou colocar aí efetivamente os meus atributos. Então, vou colocar aqui o name, o power, ambos serão strings. E vou deixar aqui informando que eu não quero buffer dentro dos meus comandos. Ótimo. Só preciso fechar essa chave aqui. Hero Schema. Perfeito. Essa chave eu vou fechar só aqui. Aqui eu vou criar minha variável hero. Vou chamar o model do Mongoose e vou estar falando qual vai ser o nome da minha collection. E vou chamar o meu schema para preencher aqui. E por fim, vou exportar essa função. Ótimo. Fechou. Nosso esquema aqui, model no geral, já tá pronto. Então, agora a gente pode partir para os nossos scripts. Bom, o primeiro script que eu quero criar aqui com vocês é do find all, que é o mais basicão aí pra gente. Então, no find all vai ser bem simples. Eu vou criar uma função assíncrona, que vai rodar um find run find all. Vou chamar minha collection específica aqui, o hero, e eu quero que retorne a função find dos meus parâmetros, e eu quero que ela execute, né, toda essa função. E claro, para eu garantir aqui que eu vou conseguir utilizar ela lá no meu index.js, eu preciso dar um module exports run find all, então aí eu consigo utilizar essa função lá no meu projeto especificamente. Agora, eu vou querer rodar o meu aggregate. Então, quem já trabalhou com o find all, no meu caso, você vai ver aqui um pouquinho da diferença que é do aggregate, tá? No aggregate, a gente tem algumas operações específicas de match, group, porque no aggregate é como se a gente estivesse filtrando os dados que a gente quer buscar. Ao invés de a gente listar tudo, a gente filtra os dados especificamente. Por isso que ele é muito legal e muito performático quando a gente está realizando buscas, né? Porque a gente filtra apenas o que a gente precisa e não precisa ficar trazendo todos os dados igual o find all faz. Acredito que eu já vou exportar essa minha função aqui. Chamar ela de run aggregation. Vai ser uma função assíncrona. Async function do hero schema. Aqui eu vou efetivamente chamar o meu aggregate. Então, eu vou trazer o módulo try-catch aqui. Dentro do try, vou chamar uma variável de aggregation result, tá? E vou dar um await aqui nela, porque eu quero chamar o meu hero aggregate. Aqui eu vou inserir o meu operador de fato. E aqui, para fazer essa operação, eu vou estar utilizando o group, né? Vou agrupar estes dados para que eles sejam mostrados de uma forma mais performática, e aqui assim espero. Então, aqui eu vou estar identificando o meu atributo power como um ID, tá? Então, como se fosse algo único. E aqui, eu acho que a parte legal do aggregate é que ele nos traz resultados, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou trazer um total, soma 1. Peraí que show. Console.log para eu poder ver. Ops. Então, result of aggregation, tá?
E aí, ele vai me trazer o resultado dessa operação na variável que eu pedi para guardar. O catch aqui, eu vou printar um erro, caso aconteça. Então, caso ele retorne algum erro na agregação aqui, eu printo pra gente. Criei meu script aqui, tanto de aggregate quanto de find all. Agora, eu preciso do meu seed.js, que é o que eu vou utilizar para imputar os dados mocados aí para mim dentro do meu banco de dados. Então, toda vez que eu rodar ele, eu estou inserindo ali os dados dentro do banco para mim. Então, aqui, eu vou criar o seed. Então, aqui, eu já trouxe ele previamente, porque como é um insert many, não tem muito segredo. Então, só vou dar um overview aqui para vocês do que está acontecendo aqui. Então, aqui eu pego um array de heroes data. Então, aqui eu listei todos os heróis que eu quero inserir no meu banco para poder brincar um pouquinho aí com esses dados. E aí, no momento de eu exportar a minha função, eu dei um insert.many nesses heroes aqui. A partir do momento que eu executar esse script seed, ele vai, então, mostrar os resultados e inserir eles, de fato, no meu banco, na qual eu quero estar trabalhando aqui, fechou? Simples, sem erro. A gente precisa de um banco para rodar tudo isso, né? Por isso que vamos estar utilizando o Docker para poder subir uma imagem do Mongo pra gente. Então, acho que aqui também não tem muito segredo, tá? Vou usar um version 3 services MongoDB image Mongo e eu quero que ele rode na porta 27017 em ambas. Eu vou aproveitar também e criar um arquivo env, porque acho que vai ser interessante a gente colocar a variável aqui, da nossa conexão. Então aqui eu já tenho uma string previamente criada, e nela você precisa colocar aqui o nome do banco, tá? Eu deixei ele como demo. Script, eu vou dar um docker compose up -- build, só para ele já deixar o meu banco rodando aqui. Boa, subiu tudo aqui, eu vou deixar ele no cantinho. Vou abrir aqui outro terminal, que é onde a gente vai estar escrevendo aí os nossos scripts, efetivamente. Vou deixar minha câmera aqui, acho que não vou atrapalhar a visão de vocês. Então, aqui é onde eu vou trazer todas as minhas operações e vou falar assim, não, beleza, é aqui que está efetivamente a diferença. Então, rode o aggregate, rode o find all. Aqui é só importante você ter ciência de fechar a conexão nos seus scripts, porque quando você for rodar tudo num arquivo só, ele vai bugar a conexão, porque ele vai entender que você quer abrir outra antes de fechar, tá? Só lembrar de dar um npm install.env pra gente utilizar ele com o .env. Só dei um clear aqui. Então, aqui eu vou dar um require .env .config para ele ler as variáveis que tiver aqui. E aí, aqui que a gente vai utilizar aqui o Mongoose, obviamente. A gente está utilizando aí as nossas operações. E aí, a gente vai chamar aqui o run aggregation, run find all e o seed heroes de fato. A gente vai ter que chamar esses 3 scripts aqui. Então, eu vou criar aqui a const da minha connection string. Connection string. Vou chamar aí o meu... Deixa eu pegar aqui o nome da variável. Então, ele vai pegar esse string que tá aqui dentro, para quando eu for ler, né? E aí, aqui, eu vou criar a minha variável async, para eu poder rodar aí os meus comparativos.
Vou chamar de connect database. Connect to database and aggregate. Fechou. Então, aqui eu vou usar os try-catch de fato. Acho que como a gente tá trabalhando aqui com muitas operações, é importante a gente ter um detalhamento de erro um pouco conciso. Então, try-catch é um bom bloco para a gente conseguir fazer isso. Então, vou dar um console log. E se ele passar aqui, ele vai dar aqui successfully connected to MongoDB. Se o inglês estiver errado, vocês me perdoem, não é o foco aqui. Então, ele conecta. E aí, ele acessa efetivamente o nosso Mongoose. Mongoose.model. Acessou aí o nosso hero. E aí, aqui eu vou chamar a minha função seed heroes para, né, inserir todos eles aí dentro das minhas operações e poder trabalhar com eles. Então, dei o meu seed heroes e agora aqui a gente vai iniciar o timer para contar o tempo de operação do aggregate de fato. Então, eu dou um console.time para isso. Aggregate. Arrayed run aggregate no meu módulo, no meu esquema do hero, tá? E aí, para não ficar no loop infinito, eu preciso dar um console.timeEnd no meu aggregate. Então, ele vai iniciar, vai rodar o aggregate e vai parar. E aí, aqui a gente conta efetivamente quanto tempo rolou e tudo mais. Ops. Agora, a gente vai rolar, vai fazer o nosso find all. Console.time. Aqui está um find. Ops. Vou dar um await aqui. Vou chamar o find all dentro do meu esquema de hero. E por fim, um console.timeEnd dentro do meu hero. Finalizou aí os times, então eu preciso logar caso dê algum erro. Então aqui eu vou chamar o console.error. Erro de conexão aqui. Também um finally. Não satisfeita com o cache, eu vou adicionar um finally porque ele precisa fechar essas conexões. Ele tá toda hora abrindo e fechando. E esse foi até um bug que eu peguei enquanto eu tava realizando essa demo. Ana, cadê a minha conexão de fato, né? Calma. Mongoose connect. Aqui eu vou chamar a minha connection string. Vou dar um use new URL parser para ele entender aí se é o URL de conexão. E o use unified topology para ele entender as topologias e executar tudo de boa. Eu inseri isso aqui porque quando eu estava usando o Atlas foi um dos erros que eu mais tive. Acredito que não, né? Quando connection string to database and aggregate, né? Catch error, que eu vou chamar aqui error. Abro minha função console.error, erro de conexão. Então aqui de fato ele chama toda a minha operação e fala, bom, agora eu vou executar o find all, agora eu vou executar o aggregate e tudo mais. Fechou, então acho que esse agora é o momento da gente ver se deu tudo certo, se os scripts estão rodando bonitinho. Então, só download index.js, que ele vai rodar as operações pra gente, as que a gente inseriu nos nossos scripts. Então, a gente vê aqui que rodou as operações. E eu acho que a gente pode ver algo muito interessante aqui. O valor que o nosso find foi executado e o valor que o nosso aggregate foi executado.
Obviamente, aqui o aggregate não performou bem, mas spoiler alert, eu já sabia. Mas o que a gente pode perceber aqui, que a gente tem de vantagens aqui do aggregate? Ele traz os dados pra gente de uma forma bem mais bonitinha. Então a gente vê que ele realmente faz uma... como se fosse... Ele traz dentro, obviamente, de Query, mas ele traz os dados de uma forma bem mais sintática. Acho que essa é a palavra, sintática. Então, como se a gente estivesse fazendo no banco SQL, é como ele estaria aqui mostrando pra gente, tá? Então, a gente vê aqui que o Find realmente performou melhor, que eu acho que é uma das minhas críticas ao Find, né? Que ele funciona quando a gente está trabalhando com poucos dados, porém, quando a gente está trabalhando com muitos dados, a gente precisa de um operador que funcione melhor do que o Find. Mas eu quero dizer aqui que basicamente os dois foram operações bem sucedidas aqui. Vocês viram que o script rolou super rápido. E eu também não coloquei muitos dados para serem executados. Eu coloquei pouquinhos, né, nos inserts. Então, acho que vale também você fazer um teste com muitos dados. Deixa aí nos comentários se você fez ou não. O projeto está público no GitHub e o link também tá por aqui também. E essa semana tá rolando a rinha de back-end. Então, eu acho que numa rinha de back-end com muitos dados, ver como se uma aplicação se performa de forma estressada, a gente utilizaria aggregate. Se bem que, né, o aggregate funciona melhor para busca e não para inserts, né? Mas enfim, a operação do aggregate, o que ela oferece de melhor no MongoDB? Porque aqui a gente viu que em questão de milissegundos não ofereceu muito. Mas ela oferece uma flexibilidade um pouquinho maior no processamento dos dados, tá? Em comparação com o Find All. Então, quando a gente quer trabalhar aí com uma filtragem, quando a gente quer juntar coleções, o famoso inner join, ele funciona super bem. Ajuda a gente a ordenar, a transformar esses dados. Draw, ó, tipo, basicamente ele passa por essas operações, né? A collection roda por essas operações e resulta em formato de pipeline. E aqui é o exemplo de 3 operações que tem num banco SQL que a gente consegue fazer com o aggregate. O where do SQL é o match, o group by é o group dentro do aggregate e o select a gente utiliza com o project. Lembrando que todos têm que estar com esse dólar aqui, tá? Eu coloquei só em um, mas todos têm que estar com esse dólar, fechou? Bom, acho que, no geral, é isso. O projeto está público no GitHub, então vocês podem executar, podem fazer os stress test no computador de vocês. E, claro, deixem nos comentários quais foram os insumos de vocês quanto aos testes que vocês fizeram. Se vocês juntaram muitos mais dados e a performance do aggregate foi diferente aí. Se vocês acham que o aggregate pode ser feito de uma forma melhor, como que foi. Gente, eu quero que vocês realmente codem e vejam a percepção de vocês. Acho que esse é o bacana. E se quiserem um vídeo aí sobre como usar com grandes dados e volume de dados o aggregate, deixa aí nos comentários também, tá? Acho que no insumo é esse. E também o insumo, no geral, é que não existe bala de prata. Você precisa estudar o seu cenário e ver o que se aplica melhor ou não para cada cenário, beleza? Bom, gente, fico por aqui, ó, fechou. Bons estudos, quero todo mundo aí. Claro, não se esqueça de deixar um star lá no projeto do GitHub. Execute aí na máquina de vocês. Vejo vocês semana que vem num próximo vídeo. Tchau, tchau!